Olá, pilares de concreto precisam ser armados? Bom, então aqui eu vou fazer a conferência de histórica, tá? Então conferência histórica, o dimensionamento, certo? E eu vou olhar na norma 6118, tá? E os três casos dizem a mesma coisa, certo? Então, primeira coisa que vamos olhar é evidência histórica. Bom, a evidência histórica mostra que é sim possível fazer pilares de concreto sem armadura e que esses pilares têm uma durabilidade boa e têm uma resistência considerável, certo? E que prova que eu tenho disso? Bom, nós temos pilares romanos. Então, os romanos fizeram pilares há 1500, 1700, 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, tá? E esses pilares estão de pé até hoje, certo? Alguns foram demolidos com certeza, mas tem pilares concretados há mais de 2000 anos que estão de pé até hoje, certo? Então aí está uma questão, certo? Que os romanos conseguiam fazer pilares de concreto sem colocar aço, tá? Porque o aço era muito caro naquela época, eles faziam só o concreto mesmo, e os pilares estão de pé até hoje, certo? Claro, eles usavam cimento romano, eles não usavam cimento Portland, certo? Então aí está uma diferença. Porém, nossa tecnologia é um pouco mais elevada que a dos romanos. Então, nós temos a capacidade científica de criar pilares sem aço, certo? Primeira coisa está aí. Segunda coisa, planilha de cálculo aqui. Então, imaginando um pilar com um diâmetro de 40, certo? Lancei na planilha e ele me deu 6 barras de 12,5, certo? Porém, essa armadura que ele me deu é a armadura mínima, certo? Na prática, o que nós temos na fórmula de AS? Nós temos duas equações. Nós temos a primeira equação, que é a resistência pelos esforços, e a segunda, que é a resistência pela área de concreto, certo? Se nós ignorarmos a parte de resistência por área de concreto, nós temos que um pilar, que no caso que eu lancei 70 toneladas, tá? Em um pilar de diâmetro 40, pilar redondo de diâmetro 40. O AS mínimo real dele, que está aqui, é menos 0,20. Ou seja, não tem necessidade de aço, tá? O aço necessário é menor que zero. Na prática é zero, porque não tem como tirar aço. Não tem, tá? Então, aqui um pilar com FCK 20 já aguenta 70 toneladas na compressão, tá? Com a excentricidade gerada por essa compressão, que nesse caso aí é baixa, né? Porque é um pilar bem robusto, certo? Então aí está a segunda evidência. Você pode dimensionar sim uma peça de concreto sem nenhum aço nela e ela é capaz de resistir. Ah, mas e a 6118? Ela não proíbe pilares sem aço? Não, tá? O que a 6118 diz? Bom, ela tem a seção 24, tá? Vou até voltar aqui para o início da seção, certo? E na seção 24 da 6118, agora passei, diz o que? Concreto simples, certo? E em concreto simples, ela diz o quê? Que concreto simples, na verdade, é o concreto não armado, certo? Eu vou aqui pesquisar pilar, tá? Então, o concreto simples estrutural deve ter garantidas condições básicas, tá? Apoio contínuo e ou em outra peça estrutural, tá? Então, pode ser feito de pilares, tá? E aqui tá, elementos estruturais de concreto. Pilares, parede de concreto simples podem ser dimensionados, tá? E o que mais ele diz? Bom, ele diz também aqui, que indo para frente, né? Aparece pilar aqui na frente também, certo? Indo aqui, então, pilares 24.6.3. Pilares de concreto simples devem ser calculados aqui como pilares parede, certo? Então, pilares de concreto não precisam de aço conforme a 6118. Porém, ela diz o quê? Que para esses pilares serem simples, para você não precisar armar, você tem que ter no mínimo 20 centímetros, tá? Na menor seção, ou 1/10 da altura. Então, pilar de 3 metros, no mínimo 30. Um pilar de 4 metros, no mínimo 40, certo? Então, aí está a outra evidência que a gente tem, a normativa. Diz o quê? Que pilares podem sim ser feitos sem aço, tá? Desde que ele tenha algumas relações, tá? E que você siga o método de cálculo exemplificado na 6118, certo? Então, porque sabendo então que dá para fazer esse pilar sem aço, por que eu vou gastar aço no pilar? Bom, primeira coisa é que nas sapatas, onde eu já falei que dá para fazer sem aço e compensa, a gente tem uma seção robusta, certo? E nós não temos momentos tão elevados. Nos pilares é o contrário, nós temos momentos mais elevados, tá? E nós não temos uma seção tão robusta. Então, consequentemente,
no pilar, vai ser muito mais econômico você diminuir a seção dele e colocar um pouquinho de aço, certo? Por quê? Vamos imaginar aqui, nós temos um pilar com 40 centímetros de diâmetro e ele passa sem nenhuma carga, sem nenhum momento setor, né? E sem necessidade de aço, né? O momento setor existe, mas não gera tração, certo? Vamos apagar agora esse AS mínimo, né? Voltar para o normal e vamos ver a que carga eu conseguiria chegar com um AS sobre AC de 1%, tá? Um AS sobre AC normal. 100 toneladas, resiste 110, 115, 120, 120 não, 119, 118, 117 talvez, então 117 toneladas. Então, aquele pilar que estava resistindo 70 toneladas, agora com 1% de aço, né, 10 barras de 12,5, ele aumenta a resistência para 117 toneladas, tá? Então 117 dividido por 70 aumenta aí em 67% a resistência por uma taxa de aço mais elevada, certo? Que é uma taxa de aço existente, certo? Então essa de 70, né? Ou poderia também diminuir o diâmetro para 35, 34 ou até 32, 30, vamos ver. 32 ali, volta às mesmas barras de 10. Então poderia também reduzir a seção e conseguiria também um aumento de resistência. Se você trabalhar com FCK maior ainda, consegue aumento de resistência maior ainda, certo? Outra coisa, nós temos que muitas vezes você não vai conseguir colocar um pilar de 30 em um prédio de cada 3 metros. Você vai querer um pilar mais esbelto, certo? Então aí é outra situação em que o aço compensa também, tá? Para pilares aí o aço sempre vai compensar na prática, certo? Os romanos só não colocavam porque eles não tinham uma quantidade de aço suficiente para ficar gastando em pilares, certo? Outra coisa, vento. Bom, vento gera excentricidade. Então, com o vento dificulta fazer um pilar sem aço, certo? Ele gera uma excentricidade maior e ele pode fazer com que seu pilar tem uma excentricidade fora do pilar, tá? Então uma excentricidade de 20, 30 centímetros é normal com vento forte, principalmente em pilares esbeltos e principalmente em pilares de canto e pilares de extremidade, certo? Então, como eu falei, né? Pilar de concreto sem aço dá para fazer, mas é muito mais caro, certo? A norma permite, tá? Então a norma permite pilares de concreto sem aço, tá? Mas ela impõe limitações, ela dificulta aí todo o cálculo, né? Até porque não é normal, tá? E geralmente não compensa mesmo, certo? E também temos a referência histórica, tá? Que a referência histórica diz que existem pilares aí com mais de 2.000 anos que funcionam sem concreto, tá? Sem aço, desculpa, sem concreto não, mas sem aço, certo? E também temos estruturas modernas que são feitas de concreto sem aço, certo? Que são peças dimensionadas a compressão, que muitas vezes são feitas sem aço, que é o quê? Que é a alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural pode ser feita de concreto, tá? E ela pode ser dimensionada com ou sem aço, tá? E novamente, com aço acaba compensando sempre, tá? Porque hoje em dia o aço é muito barato, certo? Então, o aço aí é R$5 o quilo, vamos dizer, comparado antigamente que se gastava horas e horas para produzir 1 quilo de aço, certo? Então, novamente, né, o aço compensa muito hoje porque ele é um material barato, ele é um material de uma resistência muito elevada, resiste à tração, que é onde o concreto é fraco e, consequentemente, hoje em dia não tem motivos para se fazer um pilar de concreto sem aço, tá? Mas isso não significa que é proibido, isso não significa que se um pilar foi feito sem aço, ele vai cair, tá? Porque se ele iria cair, em 2.000 anos os pilares romanos não caíram ainda, é difícil que eles não foram dimensionados corretamente, tá? Mesmo eles não tendo a capacidade de dimensionamento que nós temos, certo? Então seria isso, até a próxima.